Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira, nós temos a presença do Beto Baiardi, gentilmente vindo ao programa, e também do Rogério Conde. E outro dia, uma pessoa me perguntou, ontem, uma pessoa me perguntou por que eu não uso mais aquela expressão. Até o Douglas Gonçalves estava conversando comigo, não é? O meu tradicional Augusto. É que eu falei que tinha muitos imitadores, um deles o Rogério Conde. Então eu parei de usar, porque é imitador, parei de usar, enfim. Mas vamos começar o programa de ontem, o de hoje. Ontem uma sessão na Câmara Municipal de Santos, bastante tumultuada. Houve a votação, que eu, na minha singela opinião, acho que está sendo dado uma discussão muito ampla, mas que não está tendo o amparo técnico necessário. Foi discutido a nova lei de ZEIS. E, para quem não sabe exatamente, eu vou registrar aqui, são as zonas especiais de interesses sociais. Ontem estava, mais uma vez, a Câmara lotada de movimentos de moradia popular. Nós sabemos que vivemos numa ilha, temos problemas sérios de expansão, né? Acho que ainda há uma discussão muito ampla a ser feita quanto à ocupação da área continental e a própria Zona Noroeste, que poderia, sim, receber, acredito eu, uma densidade demográfica de maior porte. Mas foi uma discussão bastante acalorada e nós teremos uma outra sessão. Nessa quinta-feira, ela voltará a ser discutida. Boa tarde, Beto Baiardi, obrigado pela participação. Você está muito por dentro desse assunto e está observando de que maneira a votação de ontem. Boa tarde, Augusto, Rogério, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu vejo essa questão com muita tristeza e eu quero explicar o porquê disso. A gente tem um déficit habitacional de 15 mil pessoas pleiteando habitação 15 mil moradias. 15 mil moradias, pleiteando aí a habitação. Só que a gente tem muitas áreas já gravadas ex na cidade. Existem áreas gravadas ex de ocupação irregular, que seria a ex 1. Existe a de vazio urbano, que é a 2, que é a mais viável para a construção de habitação pública, mais fácil, vamos dizer assim. E eu trouxe até um mapa aí do zoneamento para que possa ser mostrado. E eu falo que é triste essa discussão, porque a gente está fomentando esse assunto de forma a criar expectativa de mais uma zona a ser gravada, sendo que a gente tem várias zonas que já estão gravadas há mais de 10, 20, 30 anos e não foi viabilizado nenhuma construção, quer dizer, já foi viabilizado construções habitacionais, mas muito pouco. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Saboó, que a gente tem uma área lá disponível para 1000 habitações, foram feitas 260. E não há previsão, para ter ideia, a dívida da Coab Santista gira em torno de 260 milhões. Então, quer dizer, não há previsão por parte do poder público e da iniciativa privada de construção de moradias. Então a gente tem que acabar com essa demagogia. Ano eleitoral é isso. O pessoal está jogando para a torcida e a gente tem que alertar a população de que não adianta gravar mais uma zona de ZEIS, isso não vai melhorar em nada. A gente tem que trabalhar para que sejam construídas moradias nas zonas que já estão gravadas. Rogério, a sessão ontem foi invadida pela segunda vez por movimentos de moradias, não é? Que eu acho que são legítimos, não é? E você acha que os vereadores ficam pressionados por esses movimentos? Eu acho sim. Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores, Augusto, o Beto. Eu acho que eles ficam sim, acho que eles se sentem pressionados, principalmente às vésperas de uma eleição, eles com aquele... querendo agradar, mas eu acho que o Beto, o que ele está falando, faz sentido,
quando a gente percebe que já existem áreas que anteriormente foram demarcadas como ZEIs, estão gravadas como ZEIs, e não se ergueram, não se edificaram habitações populares. Então, realmente, você pensar em aumentar o número de áreas selecionadas para esse fim, sem que as outras ocorram alguma coisa, eu acho que é um pouco também, alguma coisa deve estar acontecendo. O que eu não consigo entender, se nós estamos falando de construções habitacionais, mas se você for ao centro da cidade, principalmente da rua Brás Cubas para o Cais, a gente tem ali uma área imensa, subutilizada, praticamente tomada toda por cortiços, né? Que são as subhabitações, e não há nenhum projeto. Por exemplo, nessa área que nós já temos ali toda a infraestrutura urbana já preparada, não existe ali um projeto para transformar. Existiu o CDHU construiu ali algumas unidades habitacionais, muito pouco, por essa necessidade que o Beto apontou. Porque não é viável. Simplesmente não é viável economicamente. O valor do metro quadrado? Não é viável. Você não consegue hoje, na cidade de Santos, principalmente nos bairros, os bairros mais centrais, você não consegue edificar com a finalidade de venda para a população de baixa renda. Você não consegue, a unidade final, o valor dela passa do limite de crédito que a Caixa estabelece. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida você não consegue implantar em Santos. Tanto que você vê, não tem nenhum. Não tem nenhum. Porque você não consegue, o terreno é caro e Qual é a solução para os grupos de moradia? Seria a Zona Noroeste ou nem a Zona Noroeste? Eu acho que seria a início a Zona Noroeste. Hoje, eu acho que em matéria de metro quadrado, o metro quadrado mais baixo é o da Zona Noroeste ainda. Mas a tendência vai ficar cada vez mais difícil. Sabe principalmente por quê? Não é nem mesmo que você adquira a área. Hoje, para você construir, a fundação, como o nosso solo é muito ruim, a fundação sai muito cara. E você não consegue, não dá para você fazer uma edificação com sapata na cidade. Então, você tem que fazer fundação profunda. Você acaba gastando. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, por exemplo, eu trabalho com construção civil, bastante. Então, eu terminei um prédio agora de 15 andares. Eu gastei mais concreto enterrado do que nas 15 lajes. Que coisa, hein? Então eu tive que fazer uma fundação para chegar a 50 metros de profundidade. Então, é um outro prédio. É um outro prédio. Não, e mais, isso é na ponta a fazer conta. Eu gastei mais com o concreto que está enterrado no subsolo do que para fazer as 15 lajes. Então fica difícil você fazer um projeto, viabilizar um projeto de habitação popular em Santos e vender depois os apartamentos num preço em que a Caixa possa financiar. Então esse que é o grande problema. Não é nenhuma questão de vamos encontrar mais áreas para que se tornem ZEIs. O problema é, ou se cria uma linha de crédito independente onde o governo vai subsidiar essas unidades, ou não vai ser viável. Olha, eu estou aqui com o mapa da cidade de Santos e o Beto me explicou aqui onde já estão gravadas as zonas especiais, não é isso, Beto? Sim. Eu vou pedir para você olhar pelo monitor e essa aqui nós temos as partes em... Dá para fechar um pouquinho mais? A gente consegue, não? Em vermelho, Augusto, é ocupação irregular. Esse é rosa, não é isso? É vermelho, né? Ocupação, vermelho. Olha, ocupação irregular, loteamento essa clandestino. Parte, tudo isso em vermelhos. Tudo isso ocupação irregular Isso. O azul, que é o mais viável que a gente comentou, é o vazio urbano. Tá? São áreas vazias, urbanas. Tá? Olha, só para vocês terem uma ideia... essa aqui é a passagem são aqueles terrenos que é o da Atma, são vários terrenos aqui que era a antiga passagem da linha férrea, né? Que levou as pedras para fazer o pier, o cais, né? Isso. Agora, nós temos, no morro, tem todas essas áreas disponíveis? Sim, só é válido a gente salutar aqui o seguinte, todas essas áreas, quer dizer, todas não, mas a grande maioria dessas áreas é do patrimônio da União ou da Prefeitura. Okay. Então, também viabiliza na questão
do terreno a ser construído. Essa área do centro aqui, que está toda pintadinha aqui, ela é uma área que está... É que eu não vou enxergar a legenda aqui. E o amarelo também, mas nem com o amarelo seria cortiços e favelas. Ah, né? Olha só. Então, basicamente, é aquela área que eu falei, eu não estou tão enganado assim. Então, a gente tem uma área, as áreas de cortiço, hein? A gente tem uma área que eu vejo como uma área muito bacana e viável de ser construída, e o Rogério pode falar a respeito também, que é o Bananal, a área do Bananal da Caneleira. Aquela área está gravada às vezes há mais de 20 anos. Onde é essa área aqui? Aqui? Essa aqui não? Pouco antes do Jabaquara. Sim, essa daqui, quando desce aqui do morro, é essa aqui, olha. Só que essa área, por exemplo, já não é essa pública. Aqui, ó, Beto. Já é uma área particular, exatamente. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, a gente tem assim diversas possibilidades para construir imediatamente habitação pública. Não está sendo feito. E querem gravar mais áreas, como os ex. Então eu vejo isso como uma demagogia tremenda. Eu estou à vontade, viu, Augusto, para falar isso, porque eu, de certa forma, como pré-candidato a vereador, eu acho que é meu dever começar de uma forma responsável e alertando a verdade para o povo. Tá? Então eu estou aqui defendendo não só os direitos da população de saber o que realmente está acontecendo, como também defendendo direitos do município com relação econômico, falando economicamente. A área que está sendo pleiteada, que é a área da Transbrasa, que eu conheço muito bem há 35 anos, e acho que até as pessoas... Você é diretor da empresa, exatamente, né? Sou diretor da Transbrasa. A gente paga só de tributação, num total de ano, praticamente quase 20 milhões. Assim, quantos empregos hoje a Transbrasa gera? São 380 pessoas, são 380 chefes de família que trabalham na Transbrasa. E há quanto tempo a Transbrasa está naquele local? São 38 anos. Então, quer dizer, eu vejo a Transbrasa só vamos dizer assim, investimento como patrocínio ou iniciativa de ajuda, de apoios sociais, esportivos. São 500 mil reais que a gente emprega por ano nessas questões sociais, educativas. Rogério, a discussão aí da área da Transbrasa é uma discussão muito ampla e virou uma grande polêmica na cidade, não só por causa da Transbrasa, mas outras áreas que são ocupadas por entidades, associações. Eu vou dar um exemplo aqui do meu amigo Antônio Carlos da Atmas, que é uma associação de aposentados, que ela ocupa uma área também e que por muito tempo alguns movimentos também apontaram aquele espaço. O Sindaporte tem a sua sede, também ocupa uma área como essa. E, na verdade, o que eu escuto, não é que são áreas que não vão representar nada, são terrenos que não vão representar nada em razão da grande demanda habitacional que existe. E que, na verdade, o que nós precisamos é de um projeto que possa gerar 1.500 unidades habitacionais, pelo menos. Não adianta você fazer 15 unidades aqui, 30 unidades ali. Eu acho que é até mais caro. Eu não sou construtor, mas eu não consigo entender. E acho que não porque são pessoas ligadas à minha pessoa, mas porque entendo que quando essas entidades ocuparam esses espaços, os movimentos de moradia não existiam. Os movimentos foram criados depois. Então nós também temos que ter esse sentimento, né, de que sabemos da necessidade, mas não vai ser ali um terreno de 10 por 30, que vai, no caso da Atmas, por exemplo, que vai resolver o problema.